Nós estamos estudando Ruth capítulo 2. Um homem de Deus sempre é usado por Deus. É isso que nós estamos vendo. Um homem de Deus sempre é usado por Deus. Eu disse para as mulheres se sentirem incluídas, tá bom? A Bíblia muitas vezes fala sobre um homem de Deus, mas ela não se restringe ao gênero masculino, tá bom? Inclusive em 1 Pedro capítulo 3, quando fala do relacionamento conjugal, na parte que fala das mulheres, fala que as mulheres não devem buscar a beleza exterior. A mulher já tem a sua beleza exterior e deve cuidar, é claro, mas ela deve se preocupar muito com o trato interior e é chamado de homem interior do coração. E ali não tem nada a ver com o homem gênero masculino, mas é o homem interior do coração, referindo a essência da mulher, a essência interior diante de Deus. Então, para cuidar do homem interior do coração. Então, sintam-se incluídas nesse tema aqui. Um homem de Deus sempre é usado por Deus. O homem de Deus aqui é Boaz. Boaz estava atento ao bem-estar de Ruth, e evidentemente depois nós vamos descobrir que ao bem-estar de Noemi, a sogra de Ruth. Aqueles que têm acompanhado o estudo sabem toda a complexidade da redenção ou remissão das terras, das propriedades de Elimeleque, esposo da Noemi. Ele já havia falecido, mas as terras precisavam ser redimidas, resgatadas. Quem sabe Deus está usando Ruth para isso, não é? Ruth não era do povo de Israel, era uma moabita. As moabitas eram conhecidas como mulheres bonitas, mas também mulheres que vinham ganhar a vida, vocês entenderam o termo, né? Vinham ganhar a vida em Israel. Então facilmente Ruth poderia ser confundida como uma dessas mulheres. E nós vamos ver que esse homem de Deus, ele fez de tudo para que ela se sentisse protegida. Era um homem de Deus com recursos de Deus também, era um homem rico, e falamos no versículo 1, capítulo 2 de Ruth, que uma pessoa com recursos pode ser uma bênção na obra de Deus. Nós não devemos desprezar os ricos e nem exagerar e dizer que Deus fez opção pelos pobres, tá bom? Senão a gente vai trazer para as nossas mentes um conceito político que não existe, simplesmente não existe na Bíblia. Tem pobres que são tementes a Deus, mas também tem pobres que são afastados de Deus. Assim como há ricos que são avarentos, mesquinhos, e que não amam a Deus, mas também tem ricos que são generosos, ricos que transformam as suas riquezas em tesouros celestiais, e ricos que amam profundamente a Deus e as pessoas. Então Boaz era esse homem, um homem com recursos. Era um homem também que estava atento às pessoas humildes, às pessoas simples. Ele chega de algum lugar, não é? Ele chega até a lavoura dele e ele cumprimenta os segadores, os seus trabalhadores, seus funcionários, dizendo: o Senhor seja convosco. Um cumprimento digno de alguém que ama ao Senhor. E eles responderam: o Senhor te abençoe. Havia um relacionamento de respeito entre patrão e empregado, e havia também muito amor na vida de Boaz. Era um homem que realmente amava o Senhor. Ele não conhecia, de primeira mão, ele não conhecia quem era aquela moça que estava rebuscando. Então, rebuscando é alguém que está buscando o resto, o restolho, alguém que está
pegando as espigas que estão no chão. Na lei de Deus, conforme nós já lemos hoje, em Levítico, não lembro o capítulo, e também em Deuteronômio 24, nós lemos que Deus mandou que a parte externa de uma plantação, a borda, a beira, era para deixar, não recolher aquilo. E também no meio dos trilhos, dos caminhos, não era para pegar de volta espigas. Nós estamos falando de espiga sempre de cevada ou de trigo. Não era para pegar de volta, era para deixar no chão mesmo. E quando eles faziam seus molhos ou feixes, amarravam assim várias espigas, e eles colocavam no carro de boi para levar, né? Em balaios. E se eles deixassem ou esquecessem ali no caminho algum feixe, era para deixar lá mesmo. Por que isso? Deus estava dando uma distribuição justa, não uma distribuição, mas uma ajuda para os pobres, para as viúvas, que normalmente eram pobres, aos órfãos e também aos estrangeiros. E a Noemi se encaixava em quase tudo aqui. Ela era pobre, ela era estrangeira e ela era viúva. Ela deixou os pais dela, como nós vemos no texto, para seguir a sogra e cuidar da sogra. É Levítico 19, né? Era o texto que eu estava pensando. Agora nós vamos ver que um homem de Deus é generoso. Versículo 7. Diz, aqui o contexto é o seguinte, que Boaz, ele pergunta quem é aquela moça, e o servo responde para Boaz, o dono da fazenda, né? Essa moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Bom, certamente quando ele disse Noemi, já atinou para ele uma história datada aí de 10 ou 12 anos, quando aquela mulher saiu com seu marido para a terra de Moabe, e ela era conhecida, o marido era conhecido, e agora quando ela retorna agora com a sua nora, e o servo fala para Boaz que ela veio com Noemi, então Boaz já se atinou para uma história antiga. E o funcionário continua dizendo para Boaz, disse-me ela, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas. Gavelas são molhos, feixes, após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Ou seja, aquela moça era determinada em apanhar aquilo que ela podia, né, do chão, e ela queria cuidar da sogra dela e cuidar de si própria, e ela só saiu daquele trabalho para ir até a choça. É um lugar onde eles iam se refrescar, tomar um lanchinho, né, bater um papo, parar um pouquinho de trabalhar, e só para isso. Mas ela esteve aqui de manhã até agora, imagino que até a tarde, né? Veja a generosidade de Boaz, versículo 8. Então disse Boaz a Rute, ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém fica aqui, ficarás com as minhas servas. Bom, era um homem de Deus, atento às pessoas necessitadas, e alguém que reconheceu em Rute uma pessoa para não apenas ajudar como as demais, mas ajudar mais ainda, como nós vamos ver. E como era comum desses forasteiros, ou estrangeiros e pobres, eles não paravam num lugar. Agora eu colhi aqui, eu vou ficar só aqui. Não, parece que havia até um bom senso. Não juntar todos os pobres numa fazenda só, mas eles iam andando, uma fazenda colada a outra junto com essas lavouras, mas ele falou, não vai,
fica aqui. Ele estava dando uma autorização especial para Ruth. E fica com as minhas servas. Isso tem uma grande importância por segurança. Vamos ver o versículo 9. Estarás atenta ao campo que cegarem, irás após elas, as servas, né? Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. É cheio de significado esse versículo. Vocês lembram que Ruth era uma moabita. As moabitas tinham fama de mulheres que se entregavam aos prazeres com vistas financeiras. Então, ele sabia que aquela moça ali já seria um alvo fácil para os homens. Por isso, então, ele dá essa ordem para os servos: deixa ela ficar aqui e olha, ninguém toca nela. Então Boaz já se precaveu disso, e até ele pensou nos detalhes. Ele disse para ela: olha, quando você tiver sede, não vai buscar água lá em outro lugar, ou na choça, em algum lugar, na cabana, mas você bebe da água que os servos tiraram, para você sempre ficar perto deles. Então o ambiente não era muito propício para uma moabita, não, e para uma moça na situação dela. Portanto, Boaz é aquele que cuidou. Nós não temos como não parar aqui e pensar em Jesus Cristo. Jesus é o nosso remidor. Jesus é aquele que nos acolheu. Jesus é aquele que nos protege. E Jesus é aquele que não quer que a gente fique andando perdido por aí. Jesus não quer que a gente fique longe das vistas dele, por assim dizer, né? Para que a gente não corra o risco de sermos raptados pelo mundo, de sermos abusados pelo mundo, mas ficar sempre atentos e próximos ao nosso Redentor, ao nosso Salvador Jesus Cristo. Então Boaz, ele representa, ele simboliza e até tipifica Cristo Jesus. Boaz, assim como Deus cuidou de Israel, Boaz está cuidando de Ruth. Assim como Deus cuidou também do povo gentílico, Deus cuida de Ruth. Ou seja, Boaz, ele está cuidando, na verdade, de dois povos. Ele está cuidando de Noemi, que é uma israelita, e ele está cuidando de Ruth, que é uma moabita, gentílica, não do povo de Israel. O nosso Deus fez isso também. O nosso Deus cuidou de Israel, está cuidando ainda, mas Deus chamou um povo que não era povo, um povo que não estava na agenda dos judeus, e Deus traz esse povo, os gentios, para serem salvos, para serem cuidados, e é assim que Boaz está fazendo também. Boaz estava retribuindo um favor que Ruth estava fazendo para ele. Como isso? A Ruth nem conhecia Boaz, Boaz nem conhecia Ruth, mas Ruth estava cuidando de Noemi. Noemi era parente de Boaz, e o parentesco era muito importante para os judeus. Hoje, quando nós falamos de primo de segundo grau, para alguns tem pouca importância. De terceiro grau, então, nem se considera mais. Mas os judeus, eles consideravam uma família, uma genealogia inteirinha. Aquilo era muito importante, era muito significativo o que Ruth estava fazendo por Noemi. E Boaz, ele reconhece, ou ele vê isso como um favor para ele mesmo. Ou seja, você está cuidando de alguém que eu preciso cuidar. Eu sou muito grato por uma parte da minha família, ou da família da minha esposa, que está cuidando da minha sogra. Isso é muito importante.
E a gente vai lá e a gente sempre agradece. E a gente agradece também por mensagem, porque eles estão fazendo algo muito importante. É claro que a gente corre o risco até de falar, vocês não cuidam da sua mãe ou da sua sogra. A gente corre esse risco sim, mas ela quer ficar lá. E ela está sendo bem cuidada. Então, quando alguém faz alguma coisa que você deveria estar fazendo, você precisa agradecer muito a essas pessoas. Tem alguma coisa que é da sua alçada, da sua responsabilidade, mas alguém está fazendo? Seja grato. Se já foi grato a essa pessoa, pense nela, ore por ela, dê um presentinho para essa pessoa, agrade essa pessoa, porque quando alguém faz isso, tem um nome, é amor. Amor. Alguém cuida das suas responsabilidades. No versículo 10 nós vamos ver que Boaz é um homem de Deus e é acolhedor. Versículo 10. Então ela, Ruth, né? Inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Isso se chama reconhecimento. Reconhecimento de uma graça, de um favor imerecido. Ela não merece. Ela é moabita. Inclusive, os moabitas são odiados pelos israelitas, porque os moabitas não trataram bem o povo de Israel. Mas aqui tem um homem israelita tratando bem os seus inimigos. E Ruth, embora não fez nada contra ele, mas o povo de Ruth é inimigo dele. Ele tinha, vamos dizer, direito e razão de não tratar bem. Mas ela reconhece que ele está despejando sobre ela graça. É claro que ele está fazendo isso por amor de Noemi também. Mas é assim que Deus nos faz. Por exemplo, Deus te ama por causa do filho dele. Deus te perdoou por causa da morte do filho dele por você. Deus fez valer o sacrifício do filho dele por você. Então não tem como a gente separar o amor do Pai pelo Filho e por nós. Porque nós somos agora irmãos de Jesus. Somos da mesma família. Assim como não dá para separar o cuidado de Boaz por Ruth e por Noemi. Cuidando de Ruth, ele está cuidando de Noemi. Cuidando de Noemi, ele está cuidando de Ruth, porque elas se ligaram de uma tal maneira que você tem que levar o pacote. Se você vai resgatar Noemi, que é a sua parente, você tem que trazer junto Ruth. Porque Ruth prometeu para Noemi: onde você for sepultada, eu vou ser sepultada também. Ela não desgrudou de Noemi nenhum tempo. Então Noemi não aceitaria um homem que quisesse resgatá-la, mas que não quisesse levar Ruth junto. Assim também é o nosso Deus. O nosso Deus, ao amar o Filho dele, Jesus Cristo, ele está nos amando também. Alguém perguntou, ou alguém sempre pergunta, né? O crente perde a salvação? É impossível o crente perder a salvação. Porque uma vez que ele crê em Cristo Jesus como seu Salvador, como foi lido hoje pela manhã em Efésios capítulo 1, nós somos selados pelo Espírito Santo, nós somos colados na pessoa de Jesus Cristo, e Jesus Cristo em nós, de tal maneira que em Efésios fala que nós estamos nele. Então, Jesus morreu, nós morremos com ele na cruz.
Jesus foi sepultado, nós fomos sepultados com Ele. Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Jesus subiu ao céu, nós subimos com Ele. Então, para nós perdermos a salvação, o Pai tem que jogar fora do céu o Filho, Jesus Cristo, que aí a gente vai junto. Mas é claro que eu estou delirando, né? Não existe isso. Jesus Cristo é o Filho amado, e você passou a ser filho amado também, por causa de Jesus. Então essa ligação, ela é vista também nesse relacionamento de Boaz, Noemi e Ruth. Versículo 11, um homem de Deus tem valores familiares. Você não vai encontrar ninguém que é um homem de Deus que não ame a família. Você vai encontrar gente que não ama a Deus e que ama a família. Isso você vai encontrar. Mas uma pessoa que ama a Deus, ele tem valores familiares. Você precisa reforçar esses valores na sua vida. É claro que não existe só a sua família na face da terra. Tem outras pessoas. Mas você precisa reforçar o seu amor e o seu cuidado por familiares. Quando há membros de famílias que estão brigados entre si, a gente fica muito triste. Porque você pode fazer qualquer coisa na sua vida, mas se a sua família estiver desestruturada, mas não é bem a palavra que eu queria usar, se você estiver brigado com pessoas da sua família, o que você faz, eu arrisco dizer que é inútil. Pode ter um valor funcional daquilo que você está fazendo, mas diante de Deus o que você faz não vale. Se você não ama a sua família, se você não se reconcilia com as pessoas da sua família. Então quem tem problemas de família, com familiares, com filhos, com irmãos, com tios, sobrinhos, trata de se reconciliar. Porque é muito importante que você tenha esse valor familiar. Versículo 11 diz assim: Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Boaz era um empresário, né, irmãos? Boaz estava acostumado a lidar com funcionários, com empregados, ele estava acostumado a lidar com pessoas. E ele viu nessa moça um valor familiar. Porque ele já sabe, né, porque contaram, quando falaram o nome de Noemi, ele já conhecia a história, não sei qual a diferença de idade, né, mas ele conhecia a história porque é o que as pessoas falam. E mais tarde, quando a Noemi entra no vilarejo, mais tarde não, foi antes, né? Quando ela entra no vilarejo, as pessoas já saúdam a Noemi. Então a Noemi, ela não passou despercebida ali. O marido dela deveria ser um homem de influência. Estava quebrado, né? Por isso eles saíram dali. Mas eram pessoas de influência, pessoas conhecidas, e Boaz, ele reconhece a história, pelo menos a história de Noemi, e ele sabe também, através das notícias que já estão correndo por aí, ele já sabe que Ruth foi a moça que preparou todo o caminho para a redenção, para a remissão de Noemi. Isso ainda não aconteceu, tá? Mas ela está num processo para isso. Ou seja, ele reconhece: eu sei que você fez bem para a tua sogra, que é a minha parente. Eu sei que a Noemi ficou muito ruim depois da morte do marido dela. Mas embora ele esteja falando aqui da morte do marido de Ruth, ou seja, o teu marido morreu. E o que se espera de alguém como Ruth quando o marido morre? Ficar na sua própria terra,
conseguir outro marido ou voltar para a casa dos pais. Mas o que ela fez? Ela saiu daquele povo, do lugar onde ela era, deixou os familiares e foi para uma terra estranha. Para Noemi não era uma terra estranha, mas para Ruth era uma terra estranha. Eu espero que eu não esteja trocando os nomes aí, presta atenção, tá bom? Mas eu acho que não, né? Eu estou tentando prestar atenção aqui. Versículo 11 então nos mostra que ele é um homem de valores familiares, ele reconhece isso. Irmãos, eu tenho visto vários jovens vir para a obra de Deus, e eu sempre toco nesse assunto com eles. Como é o seu relacionamento com seus irmãos e com seus pais? Porque não adianta você vir aqui, estudar a palavra de Deus, mas você não ter um bom relacionamento. Você tem que voltar para a sua terra e se relacionar bem com a sua família. Aí depois você pode fazer a obra de Deus. O Boaz, ele reconhecia que valores familiares precisam ser exaltados. E é isso que ele está fazendo aqui com Ruth. Versículo 12 agora. Um homem de Deus sabe que ele é um refúgio ao desamparado. Você é um refúgio ao desamparado? Você é uma pessoa acolhedora? Isso aí os outros que têm que falar. Não, você mesmo. Você mesmo pode saber se você tem sido bênção para as pessoas, um porto seguro para as pessoas, para chegarem até você e você ter palavras de consolo, você ter ações que acolham aquela pessoa, porque nós somos chamados para isso. E Boaz era um homem de Deus que era um amparo para o desamparado, e a Ruth está desamparada e ele está amparando, ele está fazendo a obra de Deus. Ele é um instrumento nas mãos de Deus. Como é que Deus ampara aquele que está desesperado? Através de pessoas. E Boaz está sendo essa pessoa. Ele diz assim no versículo 12: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Lindo isso aqui. É tão bonito que eu não me contive e tive que puxar algumas outras referências. E eu peço a sua paciência aqui e eu quero ver 3 delas, tá bom? Quem sabe você pode projetar também. Projetar, não sei se usa ainda esse termo, né? Usa, Joãozinho? Os mais antigos costumam falar. Salmo 36, 7. Salmo 36, 7. Você que está sentado aí, ou na sua Bíblia, no seu celular, ou nessa tela aí, alguém pode ler, por favor? Como é precioso teu amor leal, ó Deus, todo ser humano encontra refúgio à sombra das tuas asas. Você encontra refúgio à sombra das asas de Deus. E a envergadura da asa de Deus é do tamanho do mundo todo. Ele pode acolher todos aqueles que querem ficar debaixo da sua asa. Boaz estava sendo essa asa. Ele disse que ela vai receber a recompensa do Deus de Israel, sob é de baixo, né? Cujas asas vieste buscar refúgio. Ou seja, os moabitas não têm deuses? Eles têm vários deuses. Mas ela foi buscar refúgio debaixo das asas do Deus de Israel. Salmo 57, 1. Outra pessoa pode ler. Salmo 57, 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Temporal, trovão. Outro dia nós falamos de pintinhos versus trovão. Não combina, né?
debaixo das asas, seguro, protegido. Salmo 91, 4. Falei 3 referências, mas são 4, tá? Salmo 91, 4. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você já encontrou refúgio debaixo das asas do Salvador Jesus? Ele dá esse refúgio. Quem não quer, não é? Alguns não querem. Alguns não querem se refugiar debaixo das asas dele. E ele ficou muito triste por isso. Vamos ler Mateus 27, 37. Jesus é como essa ave, essa galinha, e ele está oferecendo as asas dele, a proteção. Mas algumas pessoas não querem, elas preferem ficar fora dessas asas. Alguém pode ler? Não, está errado isso. É o 23, pastor. Hã? 23, 37. Ah, obrigado. 23, 37. Alguém pode ler? É Jesus chorando, tá? Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Não quiseram. Há pessoas que não querem. Em Apocalipse 22 diz: quem quiser, venha. Vem beber das águas, né? Venha agora, nesse caso, se proteger debaixo das asas. Mas algumas pessoas não querem. Ruth quer. Ruth quer essa proteção. Noemi quer de volta essa proteção que ela tinha. E ela saiu debaixo das asas de Deus, né? Junto com o marido dela. Mas agora ela quer voltar debaixo das asas do refúgio que é o nosso Deus. Versículo 13. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. A Ruth reconhece que o que Noemi está fazendo é graça, é uma coisa que talvez ela não encontraria nem na terra dela. Ou seja, ela é uma moabita, ela não sendo funcionário, empregada dele, e ela está dando todo esse favor, todo esse cuidado. Então ela é muito grata a Deus por isso. Nós temos alguns poucos relatos na Bíblia de pessoas que reconheceram como Deus foi bom para com elas. Por exemplo, Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram? 1. E esse 1 era o quê? Samaritano, um estrangeiro. Um estrangeiro reconhecendo o favor do Deus de Israel. Aquela mulher também, que o Senhor Jesus falou que ele não pode pegar do pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ela falou: não, mas os cachorrinhos comem das migalhas. Ela reconheceu também o amor do Senhor. E alguns outros casos onde pessoas reconheceram. E Jesus mesmo falou das cidades por onde ele passou, onde ele vivia, aliás. Ele comparou com Sodoma e Gomorra. Quando você quiser pensar numa coisa feia, você pensa em Sodoma e Gomorra. Quando você quiser pensar em perversidade e pecado, você pensa em Sodoma e Gomorra. Mas o Senhor Jesus disse que se a mensagem que ele pregou para aquelas cidades de Corazim, Betsaida, se ele tivesse pregado aquilo em Sodoma e Gomorra, há muito teriam se arrependido. Portanto, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essas cidades. É comum pessoas longe do povo de Deus valorizarem muito a palavra de Deus.
enquanto pessoas que nasceram e cresceram no meio da palavra, elas recusarem o amor de Deus. E aqui é um grande ensino disso, não é? Quantos israelitas estavam afastados de Deus, mas uma moabita, ela se encontra com a sogra dela e aceita o Deus da sogra dela, e ela vai para a terra da sogra dela e ela é abençoada por parentes da sogra dela. Não tinha nada a ver com ela, mas ela recebeu todas as bênçãos. Versículo 14 agora. Versículo 14. Um homem de Deus faz o necessitado se sentir bem. Versículo 14, vou pedir para alguém ler. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha para cá, coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos seus filhos, e Boaz deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Tem um ditado que diz que esmola demais. Talvez ela fale, esse homem está com boa intenção, não, porque ele está me favorecendo demais. Mas isso se chama graça, a graça de Deus. Ele quer te acolher, Ele quer cuidar de você, não resista a isso, entregue-se a isso. E Ele quer não apenas te ajudar como um mendigo, como um necessitado, um estrangeiro. Ele quer te ajudar como se você fosse filho dele. E nós somos filhos do nosso Deus, do Altíssimo. Mas Boaz, ele está deixando a Ruth muito, mas muito mimada, porque os funcionários dele estavam ali. Havia outros pedintes, não pedintes, mas rebuscadores, pessoas pegando ali o que sobrava, o que caía, mas para Ruth ele está dispensando um favor especial. O Senhor Jesus Cristo ofereceu o mesmo favor para alguém, uma pessoa que estava traindo a Ele. Por isso que essa referência é tão importante, porque nós vemos isso lá nos Evangelhos. No Evangelho de João nós vemos a mesma cena, e talvez nós não entendemos, porque Jesus falou durante a ceia que um de vocês é o traidor. Sou eu. Quem é? Aquele que eu der um bocado molhado. Então ele molha o pão e dá para Judas. Aí eu, lendo aquele texto por muito tempo, eu ficava pensando, mas eles perceberam não? Ele já está falando que é Judas. Não, ele não está falando. O bocado molhado numa mesa para os judeus representa eu vou escolher uma pessoa dentre os convidados, eu vou escolher a pessoa hoje que eu quero homenagear como a pessoa mais importante desse banquete. E Jesus molha o pão e entrega para Judas. Então ninguém ia desconfiar de Judas, porque ele está agraciando Judas como um anfitrião que está dando a maior importância para aquele convidado. Então Judas está descartado, não é ele o traidor. Assim que na cultura judaica eles iam pensar. A Ruth então ela recebe, come do pão, come do pão, molha no vinho o teu bocado. Então ele estava dizendo, você é a pessoa mais importante dessa roda de pessoas aqui, você é a mais importante. Vamos ler aquela referência que se encontra em João 13, 26. João 13, 26. Se eu não errei, né, Ronaldo? Referência aqui. Aí mesmo. Alguém pode ler, por favor? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e,
A gente que não conhece a cultura já falou, é ele o culpado. Às vezes é bom não conhecer a cultura, né? Mas na cultura não, na cultura ele estava dizendo, Judas, você é a pessoa importante aqui. Vamos mudar de assunto, não vamos falar mais de quem é o traidor, quem não é. Eu vou agora para aquela parte que todo mundo está esperando. Quem vai ser a pessoa especial desse jantar? Isso se chama amor, graça e misericórdia e oportunidade. Ele estava dando para Judas a oportunidade de não traí-lo, de voltar atrás naquele plano diabólico. Mas não teve jeito, Judas se entregou a Satanás. Voltando agora para Ruth, um homem de Deus não é mesquinho. Mesquinhez quer dizer, segundo o Neto, é mão de vaca, né? É segurar para si. Boaz não segurou para si, ele foi generoso. Versículo 15: levantou-se ela para rebuscar. Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo, até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Ou seja, ela pode pegar do chão, mas agora ele está dizendo assim, olha, deixa ela pegar também umas espigas do feixe, pronto já. Ô seu Boaz, não é assim que a gente tem que agir, né? Falou, não a censureis. Eu estou dando permissão. Está liberado para todo mundo? Não, só para Ruth. Versículo 16. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as, para que as apanhe e não a repreendais. De novo ele fala, não deem bronca nela. E quando vocês estiverem carregando o feixe, faz de conta que caiu. Opa, caiu. Puxa um aí, deixa cair no chão. Deixa ela ir atrás e ela pegando. Eu imagino que havia muita gente. Porque Jesus falou que os pobres sempre vão ter, né? Então devia ter vários pobres, vários estrangeiros, viúvas, órfãos, pessoas necessitadas. Eu não sei se eles brigavam, tipo aqueles caminhões de ONG que chega num vilarejo, né? E sai aquele quebra-pau lá para poder pegar dos alimentos, né? Eu não sei se aconteceu isso, mas talvez houvesse bastante concorrência. E Boaz, ele mostra a graça dele, deixando cair. O legalismo e a graça são bem diferentes. O legalismo diz, deixe pegar o que está no chão. A graça diz, deixa cair o que está nos feixes. Você é legalista ou você é gracioso? O legalista faz aquilo que tem que fazer. O gracioso, ele vai além, mostrando o amor. O Senhor Jesus foi legalista ou foi gracioso? Ele derramou toda a vida dele por nós, tudo. Ele não deixou nada, como os sacrifícios do Antigo Testamento, que tinha que queimar tudo, todo sacrifício. Jesus deixou-se queimar completamente. Ele se entregou completamente por amor a nós. A graça alcançou os gentios. Boaz, ele alcança uma gentílica. A graça de Deus nos alcançou. E o Senhor tem nos dado abundantemente, muito mais do que nós pensávamos. Ele tem nos dado, não é? Do seu perdão, do seu amor, da sua misericórdia, sua graça. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, vendo em Boaz um homem de Deus. E atentando também para nós nos tornarmos homens de Deus. As mulheres estão incluídas. Atentos ao bem-estar do necessitado e também retribuindo o favor de pessoas que têm feito coisas por nós. Deus tem usado pessoas para isso. Que Deus abençoe a todos e uma outra oportunidade, se Deus nos der, nós vamos continuar aqui com o nosso estudo,
vendo que Boaz estava sendo usado por Deus muito além daquilo que ele estava imaginando. Ele nem sabia no que ia dar tudo aquilo, mas Deus estava usando essa situação para abençoar Boaz também. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, ó Senhor, porque nós somos filhos amados em Cristo Jesus. Nós estamos totalmente protegidos do Senhor, debaixo das tuas asas. Ó Deus, nós pedimos que aqueles que saíram debaixo das tuas asas, que eles retornem, porque é o lugar mais seguro de estarmos. Eu agradeço a Deus pela a tua palavra, a história de Boaz como um homem de Deus, a Ruth como uma convertida ao Senhor que quis ser bênção também. Eu agradeço também porque Noemi é um exemplo para nós de fé, de arrependimento e uma pessoa que ilustra também um pecador, aquele que estava longe, mas foi alcançado. Pedimos a Deus por cada pessoa aqui, que cada um alcance outros para o Senhor Jesus. E em nome dele que nós oramos. Amém.